Certo. Melhorou um pouco aí? Qualquer coisa, qualquer dúvida, só mandar no chat. Vou deixar o microfone e a câmera de vocês desligado, tá? Para a conexão ficar um pouco melhor. E vamos começar então. Estão conseguindo ver a atividade? Sim, professor. Beleza. Tá um pouco... O zoom ficou um pouco diferente. Vamos começar então. Primeiro, o item 1 aí fala um pouco sobre o texto que a gente trabalhou essa semana. Foi o editorial. Logo após ele ter o item 2, que vem a atividade de revisão. Vamos ler o texto 1. De olho no futuro. 4 meses se passaram desde que a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, começou a ser comentada no Brasil. Desde então, medidas preventivas estão sendo tomadas a todo momento, com mudanças constantes entre restrições e liberações, para que a população possa dar continuidade em suas vidas de forma segura, sejam elas pessoais, profissionais ou estudantis. Em Curitibanos, o comércio e indústrias têm sentido o reflexo deste momento de crise de saúde, que afetou diretamente a situação econômica de todos, com demissões e restrições financeiras que se amontoam dia a dia. Neste momento, a incerteza no futuro é uma frequente, de mesma forma que a confiança do empresário local, que tem abusado da criatividade para manter ativas suas frentes de trabalho. Essa semana marcou o início do segundo semestre de um ano que a impressão é não estar sendo visto passar. Se os primeiros meses foram de amargar dívidas e problemas em diversos setores, a segunda parte do ano vem com a esperança de dias melhores. Mesmo com a retomada lenta e incerta, todos os segmentos de trabalho estão se readequando e reaprendendo a garantir sua continuidade no mercado de trabalho, exigindo esforços e confiança de empregados e empregadores. Enquanto não há vacina para proteger a população contra este inimigo invisível, a única saída tem sido aprender a conviver com o vírus, com medidas de prevenção contra o contágio e de forma que todos possam continuar seguindo em frente, pois a esperança e a proteção da saúde são as palavras de ordem para essa segunda parte de 2020. Certo? Encerramos o texto. Se algum aluno entrou aí depois que eu falei, deixa aí o nome e a série no chat, tá, gente? Vamos lá. Qual a finalidade do texto em estudo? Esse é o número 1. Alguém poderia responder para a gente? E aí? Alguém pode ler? A número 1. Seu Caio disse que o Covid-19 realmente nos afetou. Sim. Uhum. Mais alguém? Se quiser pode falar no microfone. A resposta Professor, não dá para ouvir direito, travou. não está dando para ouvir? Hoje a internet deve estar um pouco mais lenta para todo mundo, né? Mas vamos tentar. A resposta para a primeira a gente pode colocar assim, vocês acompanhem no caderno, né? Que é convencer o leitor de que medidas preventivas estão sendo tomadas a todo momento, com mudanças constantes entre restrições e liberações, para que a população possa dar continuidade em suas vidas de forma segura, sejam elas pessoais, profissionais ou estudantis. Essa é basicamente a resposta da primeira. Me colocou um pouco diferente, mas com o mesmo conteúdo não tem problema, pode deixar.
certo? Vamos para a 2. A 2, qual o fato que gerou o editorial? Então, a gente pode dizer qual que é o fato que gerou o editorial? Covid-19. Resposta do Caio. E, basicamente, pode ser, né? A gente pode complementar que o comércio e as indústrias têm sentido o reflexo deste momento da crise de saúde, né, que afetou diretamente a situação econômica de todos. Isso é um reflexo do Covid-19, certo? Se não tiver dúvidas, vamos para a 3. A 3 é de marca X, né? Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de que grupo de textos? Na letra A, jurídicos, letra B, religiosos, letra C, publicitários e letra D, jornalísticos. E aí, o que vocês colocaram? O Caio e o Cauã, o Yudi, o Caio também, né? Todos letra D. Sim, a letra D, né? O gênero textual editorial, ele é um tipo de texto jornalístico, inclusive foi falado no texto, né? Texto do Daniel Santos aqui, que o editorial, ele é um texto jornalístico, né? É para um jornal, ou revista, um documento com essa finalidade, certo? Então, letra D. Número 4. No editorial em estudo, o autor do texto faz o uso de argumentos e informações que colaboram para construir sua ideia. E indique alguns desses argumentos apresentados no texto. Ele, nessa 4 aqui, ele quer que a gente pegue algumas partes do texto, né, que o autor ele usou como argumento, né, argumentos e informações para construir a ideia dele no texto. Então, esse aqui não era só copiar e colar, né, digamos assim, as partes do texto. Quais vocês colocaram? Deixa eu ver aqui o chat. O Caio, a economia e saúde de todo o planeta decai por causa do Covid-19. Uhum. Umas partes que eu tenho selecionado aqui, se a gente ir lá no texto olhar, tem a parte que diz assim, ó, medidas preventivas estão sendo tomadas a todo momento, com mudanças constantes entre restrições e liberações, para que a população possa dar continuidade em suas vidas de forma segura. Essa é uma das partes que ele utilizou. Outra parte que a gente pode colocar: todos os segmentos de trabalho estão se readequando e reaprendendo a garantir sua continuidade no mercado de trabalho, exigindo esforço e confianças de empregados e empregadores. A gente pode colocar essas duas partes, certo? Tá no texto lá, só copiar igualzinho, tá? Vamos para agora a número 5. Sabe-se que os textos dissertativo-argumentativos são construídos a partir de argumentos e de informações que comprovem esses argumentos. Então, ao analisar as frases seguintes retiradas do texto 1, informe se elas correspondem à informação, a gente coloca o I, ou à opinião, a gente coloca o O, certo? Vamos para a letra A. Letra A. O comércio e indústrias têm sentido o reflexo desse momento de crise de saúde. A letra A é uma informação ou opinião? Vou olhar aqui o chat. Sim. Gabriel disse que é informação. A primeira, ela é informação, certo? Ela não é Por que você não tá opinião. escutando? A letra B.
A letra B fala assim, a incerteza no futuro é uma frequente. Dizer que a incerteza no futuro é uma frequente é uma informação ou uma opinião? Na letra B, já é uma opinião, né? Uma opinião, isso aí. Essa é a B, né? A letra C. Um ano que a impressão é não estar sendo visto passar. A letra C é uma informação ou uma opinião? A letra C, vocês disseram que ela é opinião, e sim, ela é opinião. Letra D. A letra D. Enquanto não há vacina para proteger a população. Essa, a letra D. Enquanto não há vacina para proteger a população, ela é uma informação, uma opinião? Ela é uma informação, isso aí, Yudi, né? O autor não inventou isso, né? Não é uma opinião dele, é uma informação que realmente não tem. Letra E. Com medidas de prevenção contra o contágio. Isso aqui é uma informação ou uma opinião? Essa também é uma informação, certo? Agora a última, a letra F. Pois a esperança e a proteção da saúde são as palavras de ordem. Isso aqui, a última é o quê? Informação ou opinião? O que vocês acham? A F é uma opinião, certinho, certo? Agora vamos para a 6. Sobre o gênero textual editorial, é correto afirmar. Letra A. Pode ser escrito por qualquer cidadão que queira manifestar a sua opinião sobre algum assunto. Letra B. Expõe fatos e informações recentes com o objetivo de deixar os leitores informados sobre os últimos acontecimentos. C. Representa a opinião da empresa jornalística sobre algum assunto em pauta no momento. E a letra D. Informa a população sobre pesquisas recentes que explicam problemas que estão afetando a sociedade. O que vocês acham? A 6, ela certo. O Caio disse que acha que tem duas corretas, a B e a C. Olha só, no gabarito dessa questão, ele está marcando a letra C, representa a opinião da empresa jornalística sobre algum assunto em pauta no momento. Só que eu concordo com o Caio que a gente não deve excluir completamente a letra B, porque ela não está completamente errada, né? É um tipo de texto que acaba expondo também alguns fatos e informações e deixam a gente mais informado, tá? Ela não está totalmente errada, certo? A questão aqui nesse caso aí é como se o criador dessa questão ele tivesse interessado em a gente falando qual que é a mais correta de todas. Aí a gente marcaria a letra C, que representa a opinião da empresa jornalística sobre algum assunto em pauta, certo? Mas se você colocou, pode deixar a B e a C marcada, eu concordo com você, tá? Certo? Vamos para o texto 2. À espera do sinal verde. A entrevista coletiva dos secretários municipais diretamente envolvidos no combate à pandemia de Covid-19 para detalhar a proposta de retomada de atividades e segmentos pode ser analisada por dois prismas. Para quem se vê há quase 5 meses obrigado a manter as portas fechadas e abrir mão do atendimento presencial, ela se mostrou frustrante por não trazer a informação mais ansiada, que é uma data palpável. Por outro lado, trouxe um panorama a ser levado em consideração dentro das sinalizações científicas e do monitoramento de especialistas, que são exatamente os pontos primordiais para a tomada de qualquer decisão relativa à flexibilização das regras de circulação. Parece mais do que sensato tomar como base os principais indicadores referentes à doença em Belo Horizonte,
Não é de hoje que o número médio de transmissão por infectado, RT, inferior a 1 é a meta no que diz respeito à curva de contágio pelo novo coronavírus. Na prática, sinal de que uma pessoa com a doença, em média, não a transmitiria para múltiplas outras. Ainda assim, há o tempo de incubação para que eventuais novos casos se confirmem e mantenham a pressão sobre o sistema de saúde, exatamente onde entram os percentuais de ocupação de leitos de UTI e enfermaria na rede pública pela Covid. Desde o primeiro momento da pandemia, estava claro que cada cidade ou região teria de lidar com o enfrentamento de acordo com a sua realidade, o que torna estéril qualquer tentativa de comparação com outras regiões do país, que porventura estejam em fase avançada de reabertura. Há que se lembrar ainda que muitas das que o fizeram de forma precipitada foram obrigadas a recuar, alongando o período de quarentena e incertezas. Quando for possível trocar os sinais de vermelho, amarelo e verde para verde, verde e amarelo, em que ordem for, aí sim será possível levar o plano adiante, com maior possibilidade de êxito. A quem reclama que nada tem sido feito ou que o prazo se estende de forma demasiada, vale lembrar que já existem os protocolos a serem adotados, bem como a determinação das fases de reabertura. O prazo exato não depende apenas da prefeitura ou do sistema de saúde, mas de todos. E quanto mais se fizer para inibir a transmissão do vírus, mais rápido os indicadores permitirão os passos tão esperados. Os dois textos de hoje, eles retratam a nossa realidade aqui também, né? O primeiro texto foi de uma cidadezinha, lá em Curitibanos. O segundo texto está falando de Belo Horizonte, mas não muda da nossa realidade aqui também, certo? O editorial acima tem qual objetivo? Na letra 7, o que vocês colocaram? Qual o objetivo desse texto? Olha para cima, o que eu pus em cima. Onde? Ah, certo. Caio, conscientizar as pessoas de que tudo vai estar sendo resolvido, falar sobre Covid-19. Sim, eu acho que vocês estão no caminho certo, né? Mais completinha seria a gente colocar que é convencer as pessoas, né, que a proposta de retomada das atividades e os segmentos, né, a volta das atividades e dos segmentos do comércio, ele depende dos municípios e deve ser bem analisado. É basicamente isso. Acho que vocês estão certo, tá? Pode deixar dentro que vocês colocaram, certo? A 8. A 8 é de marcar X e o texto apresenta características principalmente narrativa, instrucionais, argumentativas e descritivas. O que vocês acham? A, B, C ou D? Ah, 8 e U de D, Ana C, Gabriel B, Calma C. Muito divergente, mas vamos lá analisar uma por uma então, já que vocês estão com dúvida. Certo? A letra A, narrativa. Não é narrativa porque não está narrando uma história, né? Não tem personagens, enfim, não tem a função de ser narrativa. Então, A ninguém colocou mesmo, parece, né? A letra B, instrucionais. Não é instrucional, gente, porque ele não está te dando instruções. Como, por exemplo, quando é falado, quando é escrito numa receita, né, que te dá instruções, uma receita de alguma comida, por exemplo, ela te dá instruções. Não é o caso aqui. Ele não está te dando instruções. A letra C, argumentativa. Essa é a correta porque ele está arguindo, né, está trabalhando um determinado assunto. Ele coloca argumentos, dá opinião, então é a letra C, certo? A letra D não é descritiva também, não é porque não está descrevendo nada, né? Tá, gente?
Esse texto ele não utiliza para descrever nada. Tá? Ele pega um tema, que é o Covid-19, a reabertura do comércio, e trabalha em cima desse tema, tá bom? Então, através de argumentos. Por isso que a gente marca a letra C, argumentativo, tá? 9. No editorial em estudo, o autor do texto faz uso de argumentos e informações que colaboram para construir sua ideia. Indique alguns argumentos apresentados no texto. Assim como aquela que a gente fez lá no começo, ele quer que a gente copie e cola aqui algumas partes do texto que o autor utilizou de argumentos e informações, né, para construir a ideia dele. O que vocês colocaram? Talvez na gravação, o Heloísa, não fica tão ruim. Aí, qualquer coisa você dá uma olhada de novo pelo YouTube, que eu vou postar lá, porque talvez seja a sua internet, tá? Mas vamos ver, certo? As partes que a gente pode selecionar do texto, vocês irem lá no texto, a gente pode copiar a parte que diz assim: por outro lado, trouxe um panorama a ser levado em consideração dentro das sinalizações científicas e do monitoramento de especialistas. Essa é uma parte. Tá? Outra parte do texto que o autor usou é o seguinte: tomar como base os principais indicadores referentes à doença em Belo Horizonte. Não é de hoje que o número médio de transmissão por infectado inferior a 1 é a meta no que diz respeito à curva de contágio pelo novo coronavírus. Essa é outra parte. Outra parte que a gente pode colocar é o prazo exato não depende apenas da prefeitura ou do sistema de saúde, mas de todos, certo? A gente pode colocar essas partes aí, vocês selecionam no texto de vocês, tá? Agora tem mais participante do que na hora que eu falei. Quem entrou aí depois, colocar o nome e a série no chat, tá? Que eu vou usar ele como presença, tá bom? Vamos para 10, então. A 10. No editorial em estudo, que fundamento o autor do texto faz para construir a defesa da tese? Indique a alternativa que apresenta as estratégias argumentativas encontradas no texto. Pensamento filosófico, opiniões de autores e livros, resultados de uma pesquisa relevante e dados informativos. O que vocês acham na 10? Todo mundo disse a letra D, dados informativos, é ela a correta, com certeza, gente, tá? Vocês acertaram. Vamos para 11. Quais são as principais características do gênero editorial? Texto narrativo em primeira pessoa, linguagem subjetiva. Esse eu já vou selecionar como não, né? Não pode estar certo, porque não é em primeira pessoa, tá? E não usa linguagem subjetiva. Tá? Letra B, texto informativo que expressa uma opinião, linguagem formal, clara e objetiva. Yudi já marcou aí, diz que a B realmente é, né? Essa não tem nem jeito, gente. É um texto informativo? Sim. Expressa uma opinião? Também. A linguagem é formal? Sim, né? É um texto jornalístico, a linguagem tem que ser formal. Clara e objetiva. Muito bem. Letra C, um texto curto com gírias, pois está endereçado a um público-alvo, adolescentes. Completamente errado, né? Pode até ser curto, não é muito longo, mas não tem gírias e nem tem como público-alvo apenas adolescentes, mas todo mundo, tá? Toda a população. Letra D, texto com imagens, linguagem simples, humor e ironia. Não tem imagem, a linguagem não é tão simples, né? Ele fala de algumas coisas mais complexas. E também não tem humor e nem ironia. Então só pode ser a letra B. Muito bem, gente. E 12. Para escrever um editorial, o autor precisa criar fatos e personagens conforme sua imaginação, utilizar-se de um assunto pouco conhecido pelos leitores, falar sobre uma realidade polêmica, ser complexo e utilizar um vocabulário acima do padrão. Essa, letra C, muito bem, gente. Falar sobre uma realidade polêmica. As outras não tem nem chance de ser, né? Não cria fato nem personagem, esse tipo de texto.
Ele não utiliza de assunto pouco conhecido, porque um jornal ele trata de assuntos que devem ser conhecidos, certo? O cara perguntou do resumo. O resumo vocês mandam, né, quando vocês mandam a fotinha lá no fórum, é lá que vai ser avaliado, tá, gente? Esse resumo. Tem que aparecer lá, tá? Aqui a gente não vai trabalhar com a parte do resumo, não, tá? Aqui a gente parte direto para as questões para ficar mais rápido. Porque o resumo é bem pessoal, né? O resumo, eu espero que vocês, ao fazer o resumo, só extraia as principais informações que vocês acham mais relevante. Eu já liberei a aula de hoje, né? Para vocês fazerem até semana que vem. Semana que vem a gente corrige. Pessoal, se não ficou nenhuma dúvida, né, ninguém disse nada, a gente encerra por hoje, tá? Obrigado a todos que participaram, tá? E bons estudos. Continue estudando, dá uma olhada lá na nova atividade e faz aí durante a semana. Tchau, fica com Deus, até a próxima.